Quando o céu fica em silêncio, há um momento na vida de todo mundo que ora, que é talvez o momento mais assustador, mais solitário e mais confuso de todos. Não é o momento da crise. Na crise, nós temos o que fazer. Nós gritamos, nós corremos, nós agimos. O momento mais difícil é o dia seguinte. Quando a poeira baixa, você já orou, já jejuou, já fez tudo o que sabia fazer. E a única resposta que você recebe é o silêncio absoluto. Você olha para o céu e ele parece feito de bronze. Fechado, impenetrável. Você abre a Bíblia e as palavras parecem secas como areia sem vida. Você tenta sentir a presença de Deus, aquela presença que em outros tempos era tão palpável, tão quente, mas agora é como se ele tivesse saído da sala e apagado a luz, deixando você sozinho no escuro. O silêncio de Deus é profundamente perturbador. Ele mexe com as nossas estruturas mais básicas. Ele faz surgir aquela pergunta terrível, que nós temos medo de dizer em voz alta até para nós mesmos. Será que Deus me abandonou? Será que eu fiz algo tão errado que ele desistiu de mim? Ou pior, será que ele simplesmente não se importa com a minha dor? Se você está vivendo esse deserto de silêncio hoje, eu quero te pedir uma coisa. Respire fundo. Não desligue. Fique comigo nestes próximos minutos, porque o que nós vamos descobrir juntos é que o silêncio de Deus não é o fim da sua história. Na verdade, na maioria das vezes, o silêncio não é ausência. O silêncio é uma categoria diferente e muito profunda de presença. Nós somos viciados em barulho e velocidade. Vivemos em um mundo miojo, onde tudo fica pronto em 3 minutos. Onde resposta rápida é vista como sinal de amor e competência. Se alguém que você ama demora 2 horas para responder sua mensagem no WhatsApp, o coração já aperta. Você pensa, ela está brava, aconteceu alguma coisa. Nós projetamos essa ansiedade humana, essa insegurança digital em Deus. Achamos que, se Deus nos amasse mesmo, ele responderia na hora. Ele resolveria o problema antes do almoço. Mas Deus não funciona no nosso fuso horário. Ele não vive sob a tirania do nosso relógio. E o silêncio dele, por mais doloroso que seja para a nossa carne, tem um propósito que o barulho nunca poderia cumprir. Vamos olhar para a história de um homem que conheceu esse silêncio de uma forma brutal. Lázaro. Lázaro não era um desconhecido na multidão. Ele não era apenas mais um. A Bíblia faz questão de dizer: Jesus amava a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Eles eram amigos íntimos. Jesus jantava na casa deles. Eles conheciam o riso de Jesus, o cheiro de Jesus. E então o impensável acontece. Lázaro adoece. E não é uma gripe passageira, é algo grave. A morte ronda a casa. As irmãs, Marta e Maria, fazem o que qualquer um de nós faria. Elas mandam um recado urgente para Jesus. Mas repare no recado. Elas não dizem: Jesus, vem curar Lázaro, por favor. Elas dizem apenas: Senhor, aquele a quem amas está doente. Havia uma certeza implícita nessa mensagem. Elas tinham certeza absoluta de que, assim que Jesus ouvisse aquilo, o amor dele o faria largar tudo e vir correndo. Afinal, amigos correm quando o outro está em perigo, certo? E aqui acontece o versículo mais estranho e desconcertante dessa história. O texto diz: ouvindo, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Leia isso de novo com o coração. Ele ficou. Ele não correu. Ele não se desesperou. Ele esperou. Imagine o cenário na casa de Betânia durante esses 2 dias. O mensageiro volta sozinho. Lázaro piora. A febre sobe. A respiração fica difícil. Marta e Maria devem ter passado esses dias na janela, olhando para essa estrada. A cada vulto que aparecia no horizonte, o coração disparava. É ele! Ele chegou! Mas não era. E o silêncio daquela estrada vazia gritava mais alto que qualquer dor. Onde ele está? Por que ele não vem? Ele não sabe que Lázaro está morrendo? Lázaro dá seu último suspiro. O corpo esfria. O choro toma conta da casa. O enterro acontece. A pedra é rolada e Jesus continua em silêncio. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar.
Por que Deus espera até que a nossa esperança morra? Por que Ele permite que a situação chegue ao ponto do irreversível? Existe uma frase brilhante de C.S. Lewis que diz: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. É o megafone dele para despertar um mundo surdo. Mas às vezes ele não grita. Às vezes o método dele é o silêncio absoluto, porque ele quer nos ensinar algo sobre quem ele é, algo que nós jamais aprenderíamos nos milagres fáceis e rápidos. Pense comigo, se Jesus tivesse chegado antes, quando Lázaro ainda estava apenas doente, ele teria curado o amigo. Teria sido lindo. Todos diriam: "Uau, Jesus é um ótimo médico, ele tem poder de cura." Mas porque ele chegou atrasado, porque ele esperou 4 dias depois da morte, quando o corpo já cheirava mal, e não havia mais nenhuma esperança humana. Ele pôde se revelar não apenas como um médico, mas como a própria ressurreição e a vida. O silêncio de Deus preparou o palco para uma glória maior. O milagre que Marta e Maria queriam, a cura da doença, era pequeno demais, perto do milagre que Jesus queria dar, a vitória sobre a morte. O atraso de Deus não foi negação, foi ampliação. Talvez o silêncio que você está enfrentando hoje, nesse problema que parece não ter solução, não seja um sinal de que Deus te esqueceu. Talvez, só talvez, seja um sinal de que o que você está pedindo é pequeno demais. Talvez Deus esteja esperando o cenário ficar impossível, humanamente irreversível, para que quando Ele agir, ninguém tenha dúvida de que foi Ele. Para que você conheça uma faceta de Deus que você nunca conheceria se Ele tivesse respondido na primeira oração. Mas eu sei. Saber disso teologicamente é uma coisa. Viver isso na pele, enquanto o boleto vence, enquanto a doença avança, enquanto a solidão aperta, é outra coisa. Como aguentar a espera sem perder a fé? O que fazer enquanto o milagre não chega e a dor não passa? Primeiro, pare de interpretar o silêncio como punição. O inimigo das nossas almas é um especialista em usar o silêncio de Deus para nos acusar. Ele chega no seu ouvido à noite e sussurra: "Tá vendo? Você pecou demais. Você não é bom o suficiente. Deus desistiu de você. Se Ele te amasse, Ele já teria respondido." Isso é uma mentira cruel. Lembre-se de Lázaro. Jesus ficou em silêncio e a Bíblia diz explicitamente que Ele o amava. O silêncio não é um reflexo do seu desempenho ou do seu pecado. É parte soberana do processo de Deus para forjar algo eterno em você. Não meça o amor de Deus pela velocidade da resposta, mas pela profundidade da cruz. Segundo, aprenda a prática da espera ativa. Esperar em Deus não é passividade. Não é sentar no sofá, cruzar os braços e deixar a vida passar. A espera bíblica é cheia de tensão e expectativa. É como um vigia esperando o amanhecer. O Salmo 130 diz: "A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã." Pense na figura do guarda noturno. Ele está cansado, está com frio, está tudo escuro, mas ele não duvida, nem por um segundo, que o sol vai nascer. Ele não sabe o minuto exato, mas ele sabe que a noite não é eterna. Ele organiza suas coisas, ele fica atento, ele se prepara para a luz. Na espera ativa, você continua orando, mesmo sem sentir vontade nenhuma. Você continua lendo a palavra, mesmo que ela pareça muda. Você continua sendo fiel nas pequenas coisas do dia a dia. Você arruma sua cama, você trata bem as pessoas, você trabalha com excelência, você louva chorando. Você diz para a sua própria alma: "Ainda que ele não me responda hoje, ele continua sendo Deus. A minha fidelidade não depende da resposta dele, mas de quem ele é." Isso é fé madura. Fé que precisa de arrepio, de choro e de resposta imediata. É fé de criança. É fé de quem toma leite. Fé que confia no escuro, que caminha sem ver. Essa é a fé de adulto. É a fé que agrada a Deus. Terceiro, entenda que o silêncio é um convite para a intimidade, não para o afastamento. Quando duas pessoas se conhecem pouco, o silêncio entre elas é constrangedor.
Elas tentam preencher o vazio com palavras bobas. Mas quando duas pessoas se amam profundamente, elas conseguem ficar na mesma sala, em silêncio, e isso é confortável. Deus está te convidando para um nível de intimidade onde você não precisa de milagres constantes para saber que Ele está lá. Ele quer que você confie no caráter dele, mais do que nas obras dele. Na música, a pausa é tão importante quanto a nota. Se uma música não tiver pausas, ela vira barulho, vira caos. O silêncio de Deus é a pausa na sinfonia da sua vida. Ele está preparando o momento para o crescendo, para a parte mais forte e bela da canção. Não desista durante a pausa, não desça do palco. O maestro não abandonou a orquestra. Ele está apenas segurando a batuta no ar, esperando o tempo exato para o próximo movimento. Eu quero fazer um convite para você agora. Um convite difícil, mas libertador. Se você tem sentido esse silêncio frio, essa solidão espiritual que dói no peito, onde você estiver, se puder, feche seus olhos por um instante. Não vamos pedir uma resposta urgente agora. Não vamos pedir para Deus resolver tudo para ontem. Vamos pedir algo maior. Vamos pedir a graça de confiar. Diga comigo, ou no silêncio da sua mente: Senhor, eu confesso que eu não entendo o teu silêncio. Dói. Eu me sinto sozinho. Eu tenho medo do futuro. Mas hoje, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor está trabalhando no escuro, onde meus olhos não veem. Eu escolho crer que o Senhor não se atrasa, que o teu tempo é perfeito, mesmo que o meu esteja acabando. Me ensina a esperar. Me dá forças para não desistir enquanto o amanhecer não vem. Eu te amo não pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. E tu és bom. Em todo o tempo tu és bom. Sinta isso. Sinta a paz de quem não precisa controlar o universo. O silêncio vai passar. A resposta virá. E quando ela vier, e ela vai vir, você vai olhar para trás e entender que ele nunca, nem por um segundo, saiu do seu lado. O sol vai nascer. Apenas espere. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, não deixe que ela se perca quando o vídeo terminar. Guarde o que Deus ministrou ao seu coração e continue caminhando em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like e escreva nos comentários o que Deus te despertou aqui. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Nos vemos no próximo vídeo e que o seu despertar continue.